Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta segunda-feira, 10 de setembro de 2018, segunda-feira pós-Grenal. Grenal muito movimentado, Grenal acirrado. Movimentado, que eu digo mais nos bastidores do que dentro de campo. Dentro de campo, o Grenal deixou um tanto quanto a desejar, mas não sou eu que vou falar isso. Nossos convidados é que vão falar. E trouxemos aqui também o presidente do TJD para saber o que pode acontecer para o Inter e para o Grêmio, em função dos episódios pós-Grenal. Porque dentro de campo, o juiz deu 10 cartões, registrou tudo em súmula. Houve um jogador do Internacional que tomou um cartão no intervalo, porque empurrou um jogador do Grêmio, o Rossi empurrou, dizem ter sido o Bruno Cortez, né? Enfim, de qualquer forma, está ali tudo registrado em súmula e o árbitro relatou, colocando em súmula a atitude do Maicon, xingando os jogadores do Internacional, e do Renato, no entender do juiz, tentando invadir o vestiário do Internacional. Segundo o Renato, a intenção dele era cumprimentar o Odair, que prontamente, na entrevista coletiva, disse que estaria ali para receber o abraço do Renato e cumprimentaria sem problema algum. De qualquer forma, passou o Grenal, mas o que está me preocupando, Adalberto Aquino, Charlon Fantinel, presidente Carlos Schneider, presidente do TJD, amigo de velha data, o que está me preocupando é que sempre está ficando um resíduo dos clássicos. Eu achei que Sacha dançando na bandeirinha, mais Edilson reagindo, ali teria que se extinguir já o processo. Mas depois houve aquele outro quiprocó do Maicon dizendo que o D'Alessandro apitava, o juiz dando cartão amarelo antes do Grenal começar. Aí o Renato disse que foi a orientação dele para que ele fosse para cima do gringo, para que o gringo também não quisesse apitar o jogo. Então foi se avolumando. Ontem o Rodrigo Dourado deu uma entrevista curiosa, porque o Dourado quase não abre a boca, dizendo que ele não pipoca, que fez injeção para participar do Grenal, respondendo, disse, cadê o Maicon? O Maicon jogou? Então ficaram essas coisinhas, essa ronhazinha que está se mantendo, me preocupa. Porque ontem houve episódios lá em Tiúgo, houve episódios em Gravataí, houve episódios em Sapucaia do Sul, no trem, no centro de Porto Alegre. E acho que isso aí não é uma boa coisa para o futebol. Mas vocês estão com a palavra. Presidente, boa noite. Obrigado, Rec. Foi um prazer te rever. Conhecer os colegas aqui, o Aquino, o Charlon, Adalberto, não conheço. Estou afastado da paixão clubística há muito tempo. Estou no TJD, tenho tentado ser isento há muitos anos. Olha... Eu não me lembro mais qual é o teu time. Né, às vezes nem eu me lembro, é até bom às vezes não se lembrar. Bueno, sobre isso que tu comentaste aí, eu acho que tem uma certa dose de folclore que tem que ter o futebol. Tem que ter uma certa provocação, tem que ter uma certa brincadeira, porque isso é do nosso dia a dia. O problema todo é quando isso sai das quatro linhas, sai do aspecto esportivo e vai para as torcidas organizadas. A gente vê que o Estado tem investido uma grana aí para conter torcidas organizadas, né? Tanto do Internacional quanto do Grêmio, e o perigo é esse. Essas provocações dentro do grupo de atletas e dentro das comissões técnicas, eu acho que é normal, né? Até vende o espetáculo, porque se não tiver isso não é Grenal, fica muito chato, né? Não justifico, mas eu acho que fica muito chato. Essa flauta. E isso aí é inevitável, né? Flauta vai haver sempre, mesmo com torcida mista. Sabe o que eu estava vendo ontem no monitor? Claro que eu não enxergo de lá onde eu estou comentando o jogo, mas aí focavam a torcida mista. Tinha casal que nem se olhava durante vários momentos do jogo. O marido não olhava para a mulher não olhava para o marido, o namorado não olhava para a namorada. Era um negócio engraçado, sabe? Eu até disse para um convidado que estava na cabine aqui, ó, marido e mulher, os caras nem se olham. Adalberto Aquino. Boa noite, prazer estar participando aqui mais uma vez. Boa noite ao Schneider, parabéns ao Charlon em nome dos Colorados pela vitória. Eu acho que Charlon faz barulho na internet. Foi um clássico que foi disputado, parelho, dentro das quatro linhas, e a equipe que conseguiu aproveitar uma oportunidade venceu o jogo. Então o resultado foi justo. Eu, como sempre, eu gosto de reclamar um pouquinho da arbitragem, né? Eu acho que o Internacional entrou com mais vontade para ganhar o jogo.
1 minuto de jogo, já o Zeca já tinha dado um pontapé por trás no Alisson, que aquilo ali é lance para cartão amarelo. O Luan em seguida vai ter que operar o tornozelo ou vão quebrar ele, porque ele levou uma entrada do Cuesta, uma do Dourado e uma do... Eles revezaram, né, do Moledo, todas no tornozelo por trás. Quer dizer, eu acho que o jogador está ali, de repente, para chegar, é um jogo decisivo, é importante, mas quem tem que coibir isso é a arbitragem. Na parte técnica, não tenho nenhuma reclamação para fazer da arbitragem, eu acho que a arbitragem foi boa. Foi boa. Agora, o que eu sempre me queixo é da parte disciplinar. Nós precisamos mas tem 10 cartões. Mas acontece o seguinte, se ele dá para o Zeca o primeiro cartão a 1 minuto de jogo, ele ia dar 2 ou 3. Você entende? Então, não tem essa de administrar. Não tem essa de administrar. Quer dizer, eu prefiro o árbitro que dá o cartão. Depois, o problema é do jogador. O problema é do jogador. Então, aí tu vê um lance que um jogador dá um puxãozinho no outro, aí ele ia dar amarelo. É da regra? É da regra. Tem que dar. Mas a falta por trás também tem que dar. Agora, quanto à parte que me toca, principalmente do Grêmio, eu acho que o Grêmio tinha um problema que não conseguiu solucionar o ano todo. E vocês não perguntam para o Renato? Vocês ficam preocupados com a discussão que deu ali no vestiário, com a discussão que deu no jogo. Isso aí são coisas que sempre acontecem e as pessoas às vezes dão mais importância em conversas mais sobre isso do que sobre o jogo. O Grêmio tem problema na lateral direita. O Grêmio tem tomado quase todos os gols que o Grêmio toma, começam por jogadas ali. O Ramiro decaiu de produção em função que ele tem que estar sempre protegendo o lateral. E o lateral, quando vai para o apoio, cria muito pouco. Nós temos agora outro problema que é o volante. O Grêmio perdeu o Jailson e o Grêmio não tem um primeiro volante. O jogador que poderia jogar ali é o Michel, que não joga desde outubro do ano passado. Então, o Renato está fazendo o que pode, está colocando o Tassiano. Daqui um pouco vai botar o Matheus Henrique, ontem já lançou o Jean-Pierre. Então, ele está buscando alternativas, mas eu não consigo entender, tu entende? Eu sei que foi um valor razoável que o Grêmio recebeu pelo Jailson, mas tu abrir mão de um jogador e não poder repor nessa posição agora é muito complicado. Ainda mais tu tendo um jogador que nem o Michel, que não joga desde outubro do ano passado. Ele jogou contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, depois não jogou mais. Esse ano praticamente não jogou. Então eu não tenho jogador dessa função. E a gente sabe que o Maicon e o Cícero são jogadores para jogar um ou outro. Quer dizer, o Grêmio encaixou a equipe quando voltou o Jailson a jogar junto com o Maicon, ou lá contra o Corinthians, que jogou o Jailson junto com o Cícero. Então o Grêmio tem problemas aí. E o André não conseguiu render ainda o que o torcedor esperava do André, né? Hoje nós tivemos mais uma baixa, quer dizer, o Jael teve que fazer uma artroscopia, vai ficar praticamente 30 dias fora, e o Grêmio sem alternativa de ter um outro centroavante. Mais uma vez o treinador vai ter que criar alguma coisa. Quer dizer, então a minha preocupação é essa. Quanto ao Campeonato Brasileiro, o Grêmio vai administrar. Já falei aqui há mais tempo que tinham 6 equipes que disputariam a ponta do campeonato, mas dificilmente o campeonato vai escapar do Internacional ou de São Paulo. E corre por fora o Palmeiras. O Palmeiras tem 3 competições. Ele vai ter que deixar essa competição em seguida. A não ser que ele seja eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores em seguida. Aí ele está ali próximo, entende? Mas eu acho difícil o Palmeiras manter esse ritmo que vem. Agora teve uma folga, uma parada na Copa do Brasil e na Libertadores. Agora, no que apertar o calendário, eu acho difícil ele manter esse aproveitamento. O Internacional, eu acho que só perde a competição para ele mesmo. Quer dizer, o Internacional tem 14 partidas para joga com 10 equipes da zona do rebaixamento. Tem 3 partidas difíceis. Joga contra o São Paulo aqui, joga contra o Atlético Mineiro aqui e contra o Corinthians lá. E o resto é tudo contra a rebaba. Rebaba da rebaba. Sendo que a metade dos jogos é em casa. Então o Internacional tem todas as condições para ganhar essa competição. Agora vai depender dele. O Grêmio já teve essa oportunidade em 2008 e acabou tropeçando nas próprias pernas. Então, o Internacional tem... Essa é a minha visão de futebol.
Eu, apesar de ser conselheiro, de ser gremista, eu tenho uma visão mais racional do que é o futebol. Você acha que o Inter só perde para ele mesmo? Só perde para ele mesmo. O Internacional joga com o Vitória aqui, joga contra o América aqui, joga contra o Sport lá, contra a Chapecoense lá. Quer dizer, são jogos para ganhar. Joga contra o Fluminense aqui, contra o Botafogo lá. Não tem como perder para essas equipes, a não ser que o Internacional jogue muito abaixo do que ele está jogando. O Internacional vem mantendo uma média na competição. Então, o Internacional, um jogo normal, vai ganhar dessas equipes. Então, o Internacional tem 2 grandes jogos no Beira-Rio. É contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo. Aí tu vai lotar o estádio e tem que fazer... Aí, se tu quiser ser campeão, tem que ganhar do São Paulo. Né? Vai ser um jogo decisivo. Enquanto isso, o São Paulo tem que enfrentar o Palmeiras, tem que enfrentar o Flamengo, tem que enfrentar o Santos na Vila, entende? Tem jogos bem mais difíceis. Eu já vejo como difícil, por exemplo, esse jogo contra a Chapecoense. Eu acho quase impossível do Internacional ganhar lá. No quadro que está desenhado para Chapecoense, que tem uma torcida entusiasmada, que apoia, o Guto Ferreira com a cabeça a prêmio. Hoje já se comprometeu que vai melhorar o desempenho da Chapecoense. Eu estou assim, ó, sentindo que esse é um jogo dramático. O que vai acontecer, só para olhar, o que vai acontecer é que tu vai jogar contra equipes que vão estar espremidas pela zona do rebaixamento. O Internacional vai jogar com o Ceará do Lisca lá. Quer dizer, vai ser um caldeirão. Mas dentro da normalidade, esses jogos aí é que nem foi o Santos e Paraná ontem. O Santos administrou o jogo no segundo tempo, o Paraná se jogou para cima para tentar ganhar o jogo, perdeu o jogo 2-0. Então, se o Internacional souber administrar bem esses jogos aí, tem todas as condições de ganhar. Fala, Charlot, tu que é o vencedor, eu estou falando demais já. Boa noite, Reg, presidente. Muito boa noite a você que é um gentleman. Você é um verdadeiro gentleman. Não é um que entrou lá no vestiário lá dizendo que ele era um gentleman. Aquele lá a gente sabe que é só papo furado. Muito boa noite. Tu já chega atacando o Renato? Mas ele foi lá, ele não disse... Primeiro ele disse que o meu time era de 2ª divisão, depois ele disse que o Grêmio ganha tudo. Ficaram 15 anos sem ganhar nada, o cara ganhou aí 2 anos seguidos e não consegue nem ganhar dos espanhóis, então ele tem que baixar a bolinha dele. Tu já entrou no tato. Não é contra o Aquino. O Aquino já tá arrependido. O Aquino é um gentleman, mas aquele outro lá, que veio contar a história, que o Inter não está ganhando nada, entendeu? Só que tem um detalhe, eu faço um desafio público aqui, Renato Portaluppi, você, eu considero um baita de um treinador, mas tu não sabe perder. Então faz o seguinte, ultrapassa o Internacional no Campeonato Brasileiro. Vamos começar por aí. Segundo lugar, tomaste um baile do Odair Hellmann ontem, porque o teu time... O Aquino reclamou que com 1 minuto teve falta, que já era para ter dado amarelo pro Zeca. Aí eu vou dizer... Com 1 segundo de jogo, o Grêmio já começou a fazer cera, porque o Grêmio entrou no jogo preparado, não foi para ganhar do Internacional, entrou para não perder. Esta é a verdade. O Internacional jogou como um time maduro, como um time que tem responsabilidade, atacou no momento certo, tá? E venceu a partida. Para vocês terem uma ideia, o Wendel faz 6 meses que não joga. Parece que nunca saiu do time. É o time que está maduro. É o time que, se a gente trouxer o Perdigão de volta para botar no meio-campo, vai jogar. É um time que se completou. Um time que hoje todas as posições estão bem. E isso graças ao quê? A um amadurecimento que teve dentro da direção do Internacional. A partir do momento em que o Internacional tomou uma decisão, em que o presidente Marcelo Medeiros e o Melo decidiram que o Jorge Macedo não dava mais para ser o diretor executivo de futebol do Inter e trouxeram o Rodrigo Caetano, houve esta mudança, esta oxigenação dentro do Internacional que hoje vem bem. Eu concordo com aquilo, o Internacional só vai perder esse tetracampeonato brasileiro para ele mesmo, tá? Só vai perder para ele mesmo. Sobre a questão do calendário, eu fui o único que defendi esse calendário internacional. Porque todo mundo diz, o Internacional vai pegar os melhores no início, porque estão arrebentando o Internacional no meio. E as minhas lives provam porque eu não apago nenhuma. E eu disse aqui, inclusive, no programa REC, que tinha sido o melhor calendário
para o Internacional, porque ele disse, se o Internacional passar esta primeira fase, disputando lá no final, e o segundo turno tem todos os jogos aqui dentro do Beira-Rio, o Internacional tinha chances lá naquela época de, no mínimo, brigar pela Libertadores. E agora o Internacional está brigando pelo título brasileiro, sim. E joga, o jogo decisivo é aqui no Beira-Rio contra o São Paulo. Este é o jogo mais decisivo do ano do nosso Internacional. E quanto aos problemas que tivemos, extra-campo, eu tive com o Major Rocha, antes do jogo, no entorno do Beira-Rio, lá no Parque Marinha. Lá, próximo, o trabalho da Brigada Militar foi muito bem feito. O problema é fora, onde nós sabemos que, infelizmente, existem os marginais que ainda estão atuando dentro do futebol. E é esse tipo de gente que nós temos que eliminar. Que muita gente veio do interior brigando. Deu uma briga ali, acho que em Pantano. Tinha um com o outro em Pantano. Em Pantano, eles depredaram vários ônibus, as duas torcidas. Se encontraram ali, foram comer um pastel, um negócio ali. E, olha, foi com criança, com idosos, não tiveram piedade. Isso é absurdo. Não tem nada a ver com futebol, isso aí. O problema é o seguinte, assim, nós estamos tratando a violência da dupla Grenal apenas no âmbito ali do estádio. Aí o cara vai ficar sem assistir o jogo. Bota na cadeia! Tem que botar na cadeia. Gremista ou colorado foi para brigar, bota na cadeia. Esse negócio de não assistir o jogo, a polícia não tem nem condições de averiguar se o cara vai ou não assistir o jogo. Então tem que ser isso aí, tem que ser tratado como criminoso, tá? Teve lá uma pequena discussão, uma criança ontem, de 8 anos de idade, levou uma lata de cerveja cheia na cabeça, tá? Mas não adianta você pegar o cara, prender o cara, custódio, aí vai lá pro juiz lá, é crime menor. Não é crime menor, não. O que estão querendo é o dia que matarem alguém por briga da dupla Grenal, aí eu quero ver. E uma das coisas... Ontem morreu um, mas foi em acidente. Acidente de carro, infelizmente. 2 ou 3, eu acho. Retornando do Grenal... Morreram dois gremistas voltando. Mas um vindo para cá. Um vindo para cá, um motorista do ônibus trazendo uma excursão. Foi um motorista de uma caminhonete que se chocou contra o ônibus. Contra o ônibus. Então é lamentável que aconteça esses nós vamos fatos, acabar né? na mesma situação do Atlético Paranaense. Paraná é muito complicado. Paraná, não, mas aí eles resolveram o problema da torcida, né? É a torcida única. Torcida única, quer dizer, se tu quiser ir assistir lá, tu não vai com o uniforme do time adversário, do teu time, quer dizer, só pode ter... Nós vamos acabar nessas... E acabaram as brigas lá. Há um entendimento aqui no Estado, REC, que seria um retrocesso, seria uma derrota para a segurança pública do Estado fazer a torcida única. No primeiro Grenal do Gauchão esse ano, eu presenciei uma batalha entre as torcidas organizadas do Internacional e do Grêmio e da Brigada Militar. Parecia aqueles filmes de cavalaria. Depois, nos 2 Grenais que nós tivemos, o Ministério Público... Presidente, o senhor é a favor da torcida única? Eu tenho dúvida. No primeiro Grenal eu cheguei e disse ao presidente Noveleto, olha, eles vão se matar. Vai morrer gente, porque o que eles fizeram no entorno do Beira-Rio, as 2 torcidas organizadas, eu não sei dizer quais foram, tá? Mas eu posso também dizer o seguinte, eu tenho conhecimento que o Ministério Público, o doutor Márcio Bersani e o pessoal do juizado, que, em especial o Ministério Público, tem uma rede no Estado e eles estão monitorando, estão mapeando essas torcidas organizadas. Nós tivemos problema esse ano em Pelotas. A torcida do Pelotas queimou o fardamento, uma torcida organizada invadiu o vestiário do Inter de Santa Maria e queimou o fardamento do Inter de Santa Maria. E foi identificado, o Pelotas ajudou o Ministério Público e eles foram afastados da Boca do Lobo. O problema todo, eu estava falando aqui no começo, eu acho que a falta faz parte, como é que a gente vai impedir a falta? Vocês aqui, o senhor é um gentleman, ele já veio, já ele atropelou, daqui a pouco o senhor já vai ali atrás. Isso é do jogo. O que a gente não pode fazer é sair daqui agora, eu quero pegar uma arma, uma faca, esfaquear o vizinho porque ele é gremista, porque ele é colorado, ou marcar aqui no Transurb aqui para se matar. Mas o que eu digo é o seguinte, presidente, e faço a pergunta, quem é que nunca estudou desde pequeno com um gremista? Sim. Ou um colorado? Quem é que nunca namorou uma gremista?
ou um gremista que tenha namorado uma colorada ou vice-versa, quem é que não tem um parente gremista ou colorado? Então nós vamos todo mundo se matar, Sim. porque é gremista ou colorado. Não, isso é coisa de marginal. E aí tem que mudar, é a lei. A lei que tem que ser mudada, tá? E lugar de marginal é ali no presídio central, tem que ir para a cadeia. Aí vai acabar com isso aí. Outra coisa, eu sou do tempo, aqui também é o senhor, o REC, que o estádio olímpico, o estádio Beira-Rio era meio a meio, e era uma cordinha de que dividia ali, todo mundo. E se assistia, de vez em quando dava uma bronquinha, mas todo mundo acabava, apartava e tal. Mas do jeito que está hoje, os caras ficam se prometendo pela internet. Aqui nas parradas aqui do Transurb, eles Exatamente. Isso é um absurdo. O dia que matarem alguém... Se matar o marginal, não tem problema. O marginal tem mais... Eu acho que o problema já é o mataram, inocente. hein? É uma criança... Eu acho que já mataram. Mataram aqui em Canoas, a tiros. Não vou dizer que foi o pessoal do Grêmio, mas foi entre eles mesmo. Mas aí já está envolvido o tráfico de droga e tal. Aí não tem. Mas a questão é o seguinte, o problema é o inocente. Levar uma pedrada, criança, coisa, isso aí tem que acabar. Eu vou puxar para o aspecto esportivo, porque eu não sou do Ministério Público, não sou juiz, eu sou só no TJD. Os desportistas têm que tomar muito cuidado no que eles fazem, porque eles podem motivar isso. Eu não quero... Sabe, a flauta entre eles é comum. Ontem houve essa discussão, a flauta entre os atletas. Os atletas comem churrasco, fazem festa junto, todo mundo jogou um com o outro, mas tem que cuidar isso, porque daqui a pouco isso pode motivar. Tem que cuidar, os dirigentes têm que cuidar. Acho que hoje, tanto o Internacional quanto o Grêmio, as duas direções são muito elegantes. Eu não vejo ninguém se provocar gratuitamente. Não tem problema. Nós já tivemos muitos problemas na dupla Grenal. Hoje em dia, não vê o Romildo falar nada, não vê o Marcelo Medeiros falar nada. É tudo... Isso é postura de dirigente. Da grandeza dos dois times, né? Nós tivemos dirigentes que realmente, olha... Enfogueavam. Tá ok? Faziam coisas para dar briga. Dos dois lados. Não é? Os dois presidentes aí, tanto o Marcelo quanto o Romildo, estão fazendo outro trabalho, um outro nível, não é? E isso é importante. Aliás, ontem o presidente ficou numa saia justa, né? O Renato quis que ele abrisse uma coisa que é quase que da intimidade dos jogadores, né? Eu não sei, já se especulou aí que teria até áudio disso, de um jogador do Inter, que teria se comunicado com um jogador do Grêmio. Mas mesmo assim, o presidente fomentar isso aí... O que eu vejo nisso aí, o meu raciocínio, vou mais pela lógica, né? O que aconteceu, isso aí começou com o Sacha, com aquela brincadeira da valsa, né? É isso aí. E depois os jogadores do Grêmio deram o troco. E o Grêmio começou depois de cada conquista a cantar a musiquinha do Minuto de Silêncio que o Inter tá morto. Então uma moda que surgiu na Argentina. Eu acredito que isso aí que tenha acontecido, de os jogadores do próprio Internacional, eles têm conversado entre eles, vão tirar o pé. Eu já vi algumas pessoas falando que um pediu para o outro tirar o pé dentro do campo. Isso aí não existe. Nenhum time vai fazer, nenhum jogador vai fazer isso, pedir para o outro. Olha, não me põe 4 ou 5. Isso aí não existe. Foi pedir para tirar o pé da flauta. Não, é a flauta agressiva. Então, não tirar o pé flauta. Você acha que não acerta montar, por exemplo, aquele Grenal de Caxias, muito se fala... Eu ouvi tanto desabafo da torcida colorada, dizendo, se o Abelão não manda parar de fazer gol, o que acontece é que o jogador, naquele Grenal do 4-1 do Beira-Rio ali, também aconteceu isso, da Arena. Que o D'Alessandro foi lá, brigar com... O que fez o Felipão? Ele mandou tirar o pé? Ele tirou o Alan Ruiz, que é recente entrado no jogo, fez 2 gols, tirou o cara do jogo para não dar confusão. Que muitas vezes sim, já estava 4. O treinador não quer. O treinador está treinando hoje um time, amanhã está treinando outro. Aliás, os 2 Grenais de 4-1 tiveram características muito semelhantes. Então o que eles... Foi impressionante a facilidade com que os times fizeram gols. Então o que o treinador quer ali? Ele não quer confusão, não quer perder um jogador, não quer... Tu entende? Então aí é uma coisa do treinador. Quer dizer, tu vê a postura que teve ali tanto o Abel como o Felipão, eles quiseram evitar mais confusão. Mas estava o jogo resolvido, entende? Agora, mas essa da flauta... É a flauta que ela mas fica... eu acho que isso é salutar.
Se alguém está preocupado em não fomentar isso aí, está E pedindo, isso não é arreglar. E o que acontece... Isso aí é acertar para não piorar. E até nos próprios grupos que a gente tem de WhatsApp, que tem gremista colorado, tu entende? Quer dizer, tu vai brincando. Quando o Colorado ganha agora, eles vêm a 1000. Eles vêm a 1000. Agora, quem brincou... Com muita flauta hoje aqui. Quem brincou... Tem que aceitar a brincadeira. É óbvio. Tem que ter liberdade para brincar e para brincar com a gente. Então, agora é o momento que o Colorado está feliz, que ganhou, está na frente no Campeonato Brasileiro, tem que tocar a flautinha. Agora eu só quero ver a taça, né? Enquanto eu estiver empilhando as minhas taças lá, agora vão esperar ver a taça. A obrigação para cima do Inter, exatamente, né? Quer dizer, agora nós vamos chegar no fim do ano, vamos ver quantas taças tem cada um. Quer dizer, empilhando taça? Quantas taças vocês têm em 15 anos? Vamos brigar agora. Nos últimos 2 anos, 4, meu amigo. Não, eu tô falando dos últimos 15. Tu quer falar do passado? Eu posso voltar mais atrás. Quer falar do passado ou quer falar do presente? Nós vamos falar do passado, vamos falar do primeiro Grenal. Como é que foi, então? Vamos voltar lá para 1909. Quanto é que foi o primeiro Grenal? Tu quer presente ou passado? Tu que escolhe. Tu pode, para mim pode escolher, mas nós podemos discutir. Quer falar do presente? Vamos falar do presente. O teu momento era de segunda divisão o ano passado. Agora tu está na liderança. Vamos falar de agora. Não, mas eu reconheço. O Internacional teve na segunda divisão, caiu, entendeu? E teve a dignidade de subir jogando bola. Não precisou mudar regulamento, 3, 4, 5... Antes subia a 2, depois subia a 4, depois 12... Já estava quase subindo 30 clubes. Não, Shalom, vamos falar sério, porque começar a trazer em verdade aqui, o telespectador que está ali, quem está assistindo, a modificação que teve no Campeonato Brasileiro foi em 91, alterou para 92, certo? Em 91 tinha 20 equipes, aí numa reunião que foi lá na Bahia, eles passaram no ano seguinte para subirem 8. Entende? Agora, o Campeonato Brasileiro, o último que o Internacional ganhou, tinha 96 equipes. Até ser pontos corridos, tinha um ano que era 20, tinha outro que era 30, tinha outro que era 45, aí tinha a Copa União que foi 120, tinha outro que era 96. Então, isso aí aconteceu sempre no Campeonato Brasileiro, até nós voltarmos começarmos com os pontos corridos. Agora, se ganha futebol no campo e se perde no campo. O Internacional nunca foi um clube de segunda divisão. Isso aqui eu sempre falei aqui, o Inter num momento, foi um time de segunda divisão que já passou. Assim como o Grêmio. Exatamente. E o Grêmio tem uma vantagem sobre você. Nós já fomos 2. Vocês só foram uma. Nós temos uma vantagem? Fomos duas e conquistamos o título, entende? Você sabe que o Grêmio sempre usou como uma mola propulsora a segunda divisão. Não, mas as duas vezes que o Grêmio voltou bem. Mas as grandes e o Inter agora se ganhar as grandes equipes voltaram da segunda divisão. O Palmeiras voltou da segunda divisão, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, foi campeão do mundo. O Grêmio, quando voltou da segunda divisão a última vez, o Grêmio foi para a final da Libertadores no ano seguinte, foi vice-campeão em 2008. Tu entende? O Internacional está fazendo o mesmo... Mas Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro... Está fazendo o mesmo trajeto e algumas coisas que eu fico olhando assim até me preocupam, tu entende? Porque o Internacional fez uma coisa esse ano que o Grêmio, quando fez o de 2016, começou a ganhar título. Manteve o técnico? Não. 2016? 2016. O que ele acabou de falar que o Internacional trocou e que tinha que trocar? Manteve o técnico? Não, o que o Internacional trocou e que tinha que trocar? Trocou o diretor executivo de futebol. Aliás, é o seguinte... Desde que o Grêmio trocou, o Grêmio passou a ganhar. Exatamente. Trocou o diretor executivo. Puxei aqui. Claro, o técnico não, trocou até. Isso. Mas acontece o seguinte, que as coisas aconteceram quando tu põe o cara certo no lugar certo, as coisas começam a andar. A mudança no Internacional, ela foi da água para o vinho. Da chegada do Rodrigo Caetano, da saída do Jorge Macedo. Nós jogamos um Grenal deprimente, que foi o primeiro Grenal lá na arena desse Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro. O 2-1? A torcida do Internacional temerosa, todos nós temerosos. Alguns vão dizer que não estavam. Não, a torcida estava temerosa. Sim, a campanha do Internacional era muito ruim, tá?
E uma coisa que eu sempre disse, o problema do Oderhelma não é ele ser mau ou bom treinador, ele é um cara que ele está aprendendo e eu acho que é um grande treinador. O problema do Oderhelma é ter um cara de ombro largo que esteja junto com ele dentro do vestiário e arrume a bagunça deixada pelos últimos 8 anos de erros em contratações, tá? Em má gestão. E vejam, o Rodrigo Caetano chegou, o Nico Lopes estava expurgado do Internacional. Ele conseguiu ajeitar o Nico Lopes. Tem um problema de saúde dentária. A gente pode falar de todos os erros, mas vamos falar sobre esses acertos. Pode falar de todos os erros, mas tem o Odair perdeu o Grenal do Gauchão no primeiro, perdeu no Beira-Rio, quando ele podia ter matado o Grêmio lá. Poderia ter matado. Depois foi para a Arena e tomou 3-0. Deu uma respirada naquele 2-0 lá, mas o que acontece... Quando ele volta para jogar no Campeonato Brasileiro da Arena, a gente não pode esquecer que o Odair tem aquela mácula do 5-0. Sim. Tu entende? Então ele ali estava jogando a carreira dele. Se ele volta a perder mais um Grenal na Arena, quem já tinha tomado 5 num, tomou 3 no outro... Então ele montou ali, ele acertou a equipe. Porque ali ele tirou o jogador que ninguém teve coragem de tirar, que foi o D'Alessandro. A partir do momento que ele montou o meio de campo, botou o Dourado no lugar dele, centralizado, colocou o Edenilson fazendo corredor pelo lado esquerdo, colocou o Patrick fazendo corredor pelo outro lado, abriu o Potker de um lado e o Nico do outro, e centralizou um atacante, que o ano passado foi importante a chegada do Damião no retorno do Inter. E ontem também, que ele joga com o Patrick do lado direito. Ontem ele fez uma modificação também, no segundo tempo passou o Potker para o lado esquerdo, que aí dificultou para o Grêmio. Dificultou, porque o Potker é um jogador veloz. O Grêmio não conseguia atacar pela lateral ontem. Mas no primeiro tempo... Tinha medo do contra-ataque. Mas no primeiro tempo o Grêmio conseguiu trabalhar bem por ali, tu entende? Sim. Essa modificação tática que ele fez é que complicou a situação para o Grêmio. Que aí ficou mais difícil para o Léo Moura sair, ficou mais difícil a marcação para o Ramiro. Agora, o fundamental foram 2 jogadores. Que você observa, tu tem o lance do gol aí, vai passar o gol. Nós vamos passar os lances, já podemos ir passando já. O lance do gol tem uma coisa que para mim ela é fundamental no futebol. O lance do gol é fundamental. O Jeromel sai fora da área para dar quem pega a bola e começa a jogar é o Edenilson. Sim. Quem divide a bola com o Edenilson fora da área é o Jeromel. A bola espirra no lado esquerdo e cai no pé do Wendel. Ele faz o cruzamento. E quantos jogadores do Internacional tem dentro da área? Tem 4 jogadores. 5 jogadores. 4. 5 jogadores. Aí o Edenilson vem. Tem o Edenilson, tem o Patrick, tem o Nico, tem o Jonathan e tem o. Tá lá na direita, atrás tem o Potker. Tem 5 jogadores do Inter dentro. Não, tu vai ver o seguinte: que quando a bola está indo em direção ao Wendel, o Edenilson está fora da área e ele dá um pique. Ele pega a velocidade e entra. No momento que a bola chega, tem 5 jogadores. Tá aí ele. Tem 5 jogadores, pode contar ali. Ele vai vir em velocidade, pegar mais atrás, olha lá. Ó. Se considerar o Potker e o Patrick que estão chegando, tem 5. 5 jogadores. Então, isso que é o importante, tu entende? Quando tu faz a jogada de lado... Ali, ó. Quando tu... E o Jeromel tá no bico da grande área lá, né? Tá fora de posição. Está fora de posição, perdido. Porque quem tem que estar marcando o Patrick, quem tem que estar marcando o Edenilson é o Tassiano e o Cícero. Esses jogadores é que tinham que estar acompanhando esse jogador. Não o Jeromel sair lá fora para ter que dar combate no Edenilson. Aí desarrumou toda a defesa, porque o Bressan fez o movimento correto. O Jonathan correu no primeiro pau e ele acompanhou junto. E o Cícero tomou a frente também, foi na mesma função e deixou aberto o outro lado que penetrou o Edenilson. Aí o Jeromel perdeu a chance de empatar. Mas que defesa, né, do Marcelo Lomba. Foi uma defesa do Lomba extraordinária. Uma bola difícil de pegar. Mas se ele pega bem, ele faz o gol. Tá? A bola difícil. Toca no outro lado. E teve um gol anulado do Internacional, bem anulado. Tá? Pedido, e teve um gol que o Damião perdeu recebendo do Nico, que em tempos idos ele não perdia. Né?
É que, claro, ele tinha pouco ângulo e tudo mais, mas ali estava difícil, Ele foi bem numa bola que ele cabeceou dentro da área, mas que o Marcelo Groi fez. Empate também não seria criminoso. Não, eu acho que eu estava vendo o jogo e tá dizendo, quem fizer um gol vai ganhar esse jogo. Foi detalhe, dificilmente, né? O outro... Foi ruim o Grenal? Não. Foi um Grenal que teve poucas oportunidades, os dois times jogaram a não perder, tanto Internacional jogou para não perder o jogo e o Grêmio jogou para não perder. Se desse para ganhar, eu achei que o Inter botou as linhas muito para trás no primeiro tempo. No segundo tempo, daí acho que adiantou as linhas do meio campo. O Inter jogou muito no seu campo no primeiro tempo. Mas o Internacional joga com todos os seus jogadores no seu campo. Essa é uma característica mas ele do adiantou Internacional. no segundo tempo. Mas essa é uma característica do Internacional. No início do jogo, ele fica esperando ver o que o adversário vai fazer. E depois, e pode ver, o Internacional sempre inicia. Ele inicia com o Potker do lado direito e o Nico Lopes do lado esquerdo, tá? Isso vai até os 15 minutos. Vai assim, depois inverte. E aí começa a acelerar o jogo. O Internacional sempre começa muito lento. O Internacional joga mais fechado, joga com os 10 jogadores, né, atrás da linha da bola. E ele é um time que sai rápido de trás para frente. Então, no primeiro tempo, ele teve uma jogada com o Patrick, que o Patrick entrou até a drible pelo lado esquerdo, que o Jeromel botou a bola para escanteio. Foi no último recurso. E teve uma jogada que o Edenilson ia escapar também, que alguém puxou ele e levou até cartão. Aliás, esse é o Edenilson que eu vi jogar no Caxias. Não vi jogar tão bem no Corinthians e no Internacional me parecia um jogador comum, né? Mas nos últimos 2 jogos ele tem ido bem. Foi bem contra o Flamengo ou contra o Palmeiras. Foi bem contra o Flamengo e foi bem agora contra o Grêmio. Ele é um jogador que ele sempre vai jogar bem contra equipes que atacaram o Internacional. Porque ele tem muita velocidade. A saída de trás para frente dele, ele é muito rápido. Ele foi muito bem no Corinthians, jogando na lateral, fazendo esse trabalho. Então, quando ele joga contra uma equipe que nem o Ceará, que nem o Paraná, que jogam todos atrás, ele tem mais dificuldade. E quando joga contra equipes, quer dizer, tu vai ver agora que vai jogar contra a Chapecoense, eu acho que a Chapecoense também não vai... O Guto não vai atacar o Internacional. A Chapecoense vai jogar fechadinha. Eu acho que esse é um dos jogos mais difíceis que o Internacional vai ter pela frente. São jogos complicados, tu entende? São jogos que a obrigação é se o Internacional souber jogar, vai ganhar. Mas são jogos que vão complicar, tanto com a Portuguesa, quanto com o Ceará, com a Chapecoense, com o Fluminense, com o Botafogo. Sport Recife em Recife. O Sport Recife, que vai estar pela bola 7, não ganha de ninguém. O Sport Recife foi 0-0 aqui, né? 0-0 aqui. 0-0 aqui. Para você ver a mudança que estava. Todos os times que estão em baixa, o Internacional teve muita dificuldade para jogar, inclusive dentro do Beira-Rio. 1-0 contra o Ceará. 1-0 contra o Ceará. Enfim, o Internacional mudou. Mudou para melhor aquilo que eu venho falando para o torcedor colorado há muito tempo. Tá? E aquilo que eu falava já antes, desse Grenal, que o Internacional iria ganhar esse Grenal, porque se o Internacional quisesse ser campeão, teria que ganhar esse Grenal. Você já releva o Roberto Melo, né? Roberto Melo cresceu muito, no meu conceito, a partir do momento em que ele também decidiu pela saída do Jorge Macedo. Tinha um tripé lá dentro do departamento de futebol do Internacional que não dava certo. Inclusive as entrevistas do Roberto Melo melhoraram muito. O Roberto Melo, a cada entrevista que dava, doía no ouvido do torcedor. Ele apequenava, ele mudou, cresceu. Tá? E isso é importante. Então, hoje eu não tenho por que criticar o Melo. Eu posso criticar por alguns erros do passado, contratações que não deveriam ter sido feitas. Só que o Melo mudou a postura dele. Tá? E ele está aprendendo a ser um vice-presidente de futebol que o Internacional merece. Porque antes ele não era assim. Mas isso se dá também à chegada de um grande diretor executivo de futebol, que é o que eu pedia, no lugar do Jorge Macedo. Se estivéssemos com o Jorge Macedo ainda como executivo do Internacional, o nosso destino com certeza não seria o que é. E vocês podem ver a diferença das contratações do Internacional com o Rodrigo Caetano.
Olha o que começou a chegar no Internacional. Não contratou ninguém, Rodrigo Caetano. Todos os jogadores já estavam aí. Quem fez um trabalho que merece todos os méritos da gente agora é o Odair. Que o Odair conseguiu tirar o D'Alessandro da equipe e acertou a equipe. Botou o Dourado no lugar dele e um jogador que deu estabilidade para a defesa, que foi o Moledo. Tá jogando muito, porque futebol, tu pode ter um bom zagueiro, mas se tu não tiver uma dupla que encaixe, é difícil. E tu vê que o Cuesta cresceu de produção. O Cuesta, o ano passado, ele era contestado. E agora tá jogando bem. Por quê? Porque ele encaixou muito bem com o Moledo. E o Dourado está jogando na frente da zaga, fazendo a proteção. Então, o Internacional tem sempre uma proteção boa. Tem o Patrick, que volta pelo lado esquerdo, tem o Edenilson, que volta pelo lado direito, e os jogadores de frente também voltam. Então, ele fez uma composição de equipe, que está indo muito bem. Então, eu acho que os méritos maiores são do treinador. Eu vou democraticamente discordar de ti. E eu explico por quê. O Odair, ele precisava de um estofo, precisava de um ombro largo. Chegou esse ombro largo. Chegou uma pessoa que foi lá e ajeitou o vestiário. Nós sabíamos, as próprias declarações do Nico Lopes, tá? Que hoje ele pode não ter sido o melhor jogador no Grenal, mas na média tem sido o melhor jogador. Ele ajeitou o Internacional, tá? O Internacional hoje tem velocidade. Tem razão na saída do D'Alessandro, mas o próprio D'Alessandro se desescalou da titularidade Internacional. Se nós formos ver o jogo do Inter e Flamengo, o D'Alessandro, naquele período, querendo ser expulso. Não, o jogo modelo é o Grenal da Arena. O Grenal da Arena, o Internacional jogou com o D'Alessandro e tomou 3-0. Jogou sem o D'Alessandro e não perdeu o jogo. E aí o que acontece? Ali virou o modelo da equipe. Os jogadores todos cresceram. 2-0, depois ele jogou muito. Fez aquele gol de falta. Mas ele logo em seguida jogou uma enormidade. Mas acontece... Eu acho que se tu me disser que ele aceitou a reserva e ficou na reserva no 0-0... Ele teve uma lesão, machucou, ficou praticamente um mês fora, ficou o período da Copa, e nesse período que ele ficou fora, a equipe ganhou corpo e cresceu. Aí fica difícil tu tirar alguém de uma equipe que vem vencendo. O Internacional é um time de 12 atletas. O D'Alessandro mais 11. Só que o D'Alessandro nem sempre joga. Fechou o grupo do Inter. O que eu vejo é que fechou o grupo. O grupo está fechado com o Odair. E se o Internacional jogar uma partida por vez, como o senhor disse, como uma final, eu acho difícil o Internacional perder o título. O Internacional começou a ter alternativas. Não vamos perder. Uma por vez. Tem um atacante eu não consigo enxergar o Inter campeão. Tem um atacante de lado que entra bem, que é o Rossi. Sempre que o Rossi entrou, é um dos 11. Ele ajudou. Ele tem um centroavante que está jogando e tem o Damião, que sempre que entra ajuda. É um dos 11. O centroavante que está jogando até agora é um horror. Tem alternativa na lateral direita quando não joga o Zeca. O Fabiano tem entrado e tem jogado bem. É um dos 11. Saiu agora um dos principais jogadores do Internacional, que é o Iago. Entra o Wendel e praticamente foi o jogador que foi decisivo no Grenal. Então tu tem uma estrutura. Internacional tem uma Internacional vai ter dificuldade a hora que não puder contar com o Edenilson e com o Patrick. Isso aí, por isso que eu insistiu no Richelli. Esses jogadores não tem substituto. O que está se falando é que o Richelli já fica na reserva contra a Chapecoense. Seria até estranho. Tem condição? Porque se falava que só para outubro, que precisaria mais um mês. Vamos assistir a confusão enquanto nosso Júlio Lemos se prepara aqui para dar um recado que você precisa saber. Como é que é o... Por que o Jean-Pierre... É Jean-Pierre, né? Jean-Pierre. Esse cara tá sobrando aí, né? Para mim foi a grande surpresa do Grenal ontem, foi o Jean-Pierre, esse do Grêmio. Que joga. É um jogador... Novo Rivaldo. Ele é um jogador jovem, né? Ele botou um pouquinho mais de corpo, ele era muito magrinho, entende? Ele subiu para o profissional agora, ele estava fazendo a transição e profissional, assim como o Matheus Henrique. Então o Grêmio tem jogadores ali na base que em seguida tem o PP. 17, 16, né? Eu acho que ele tem 18 ou 19. O Jean-Pierre, não sei. O Jean-Pierre, o PP e o Matheus Henrique são jogadores que estão em seguida vão ganhar o seu espaço. Mas nós não podemos esquecer que o Arthur subiu em janeiro de 2019.
2015, depois da Copa São Paulo. Ele só foi em 2017. É verdade, é verdade. O Everton subiu em 2014. Ele ficou entrando 2015, 2017. 2017 já estava pedindo passagem. E esse ano que se firmou. Vamos assistir a confusão aí? Desculpa. Isso eu não assisti. O presidente do TJD conosco também. O presidente Carlos Schneider. Está vendo as imagens pela primeira vez, presidente? Tô. O senhor vai receber aí na sequência. Apesar que isso aí vai para o STJD. Não, mas isso não vai para nós. Isso aqui. aí é mais bate-boca, não tem... O que o senhor acha que dá nisso aí, presidente? Olha, Rec, o que eu vou te dizer? Eu até vou dar uma explicação de ordem bem técnica, assim, bem de... Se vocês entrarem no site do STJD, eu já fui procurador do STJD por 5 anos, Sim. tá? Antes de ser auditor aqui. Existe uma escala. Isso tem um grupo de procuradores que acompanhou todos os jogos dessa rodada. Tem da Série A, da Série B, da Série C. Estão sorteados previamente no início do campeonato. O que vai acontecer é certo. Vai ter algum procurador que vai receber a súmula e eles vão vasculhar o procurador-geral do STJD, possivelmente deve ter acesso às imagens. Isso se um clube ou se outro clube não mandar as imagens, porque isso também faz parte da malandragem de futebol. Acontece aqui no Gauchão, um manda a imagem do outro, né, para levar vantagem ou para prejudicar. E pode ser oferecida uma denúncia, a abertura de um processo disciplinar desportivo, com base em imagem. Tá? Normalmente é com base na súmula. A súmula, pelo que eu vi, só menciona o Michael e o Renato. O Renato, vou dizer para os senhores, eu não vi nada demais, o Renato foi lá, mas o que o Renato foi fazer, o que o Renato disse, o que o Renato não disse, não sei. O Michael não estava listado, acho que não assinou, nem fardou pelo Grêmio, foi lá e ofendeu. O Michael vai ser processado, tenho quase certeza. Agora, o que houve dentro do campo... Processado, o senhor quer dizer punido com mais de um jogo? Ele possivelmente vai por ofensas, né? Artigo 243F do CBJD, por ofensas morais, porque pelo que eu li, ele chamou de filho disso, filho daquilo, tá? O Renato poderá, se for denunciado, se for processado, por atitude... Já está na súmula. Não, mas o simples fato está na súmula. O procurador oferece denúncia Qual é a denúncia que tu vai fazer pro Renato? O Renato, na entrevista coletiva, disse que foi lá que queria cumprimentar os jogadores. Não há e mais parar elementos. Charlon não acreditou nisso. O que acontece? Primeiro, ele não tinha que ter ido lá. Já terminou o Grenal com os ânimos acirrados, deu problema, teve que entrar a segurança. Aí o cara vai lá, entra, deixa que fazer. Na boa, sabe o que ele quis fazer? Ele quis inventar um fato novo pela derrota, tá? Para mim é isso aí. Para mudar o foco. Ele quis mudar o foco porque o time do Grêmio não conseguiu vencer o Grenal. E toda é exagero. Boa parte da imprensa vem dizendo há muito tempo que o Grêmio é muito superior ao Internacional. Completo é. Superior. Não, muito agora já não é tanto. Tá. Mas já foi muito. Não me veio com essa desculpa que o Grêmio estava com o time reserva ontem. O Grêmio... 5 reserva. O Grêmio é superior a qualquer time brasileiro. Então o Internacional é melhor que o Grêmio, sabe por quê? Porque nós jogamos o Grenal da Arena lá, empatamos com vários reservas também. O time em formação. Então não veio com essa desculpa. Mas o choro é livre, Renato pode chorar o quanto quiser, não é? Só tem um detalhe. Ele disse ontem que ia chegar na frente do Internacional. Eu quero ver ele chegar na frente do Internacional nesse campeonato. Ele disse que o Inter ainda pode não ser campeão. Ele não disse que ia chegar ele disse que tem mais 14 rodadas, o Grêmio que eles não ganharam nada. Taça. O Grêmio vai ganhar o Tetra da Libertadores e o Internacional eu não sei se vai ganhar o Tetra da... Foi mais ou menos isso. Pois é, mas aí é o seguinte, velho. Nós dois estão disputando o Tetra. Depois de uma derrota... Nós dois estamos disputando o Tetra. O desafio é quem vai ser Tetra. Nós vamos ser Tetra, pode ter certeza. Depois de uma derrota em Grenal, em que não dá para se falar da arbitragem, que não tem lance polêmico, foi pênalti, não foi pênalti. Tá? Que eu concordo contigo é que o Renato não tinha aqui no reservado do Internacional, que ele tentou mudar o foco e concordo que está muito difícil de ganhar do Odair. Está 2-2 em vitórias e 1 empate. Não, se tu observar nos últimos reagiu. Nos últimos 3 Grenais tem duas vitórias do Inter. 2 vitórias do Inter e um empate. Só que os dois
primeiros foram horrorosos, né? O primeiro foi 2-1 e o Inter podia ter tomado uma sacola, porque o Everton perdeu 2 gols no final do primeiro tempo, inacreditável. E o outro, o Grêmio fez 3-0. Né? Vocês acham que o Renato quis mudar o foco? Eu acho que ele mudou o foco. Mas mudou total. Eu ouvi a entrevista dele depois e ele estava nervoso. Não, se não tivesse mudado o foco, eu até Aliás, eu não estava aqui. entrevistas que eu ouvi do Renato. Sim, exatamente, não se falou do jogo em si. Que se falou dessa confusão. Ele só que na realidade não da confusão, mas da declaração, e aí ele quis botar na do Romildo, que o Romildo fosse falar, e aí não falou o Romildo, depois vem o Odorico. Não, o Odorico não. Não, o Odorico pelo Twitter. O Odorico pelo Twitter veio lá e tal. Mas aí vocês vão ficar o seguinte: o cara não é mais dirigente, aí tu bota os 300. Tu bota os 300 conselheiros. Mas ele estava lá. Mas tu bota os 300 conselheiros do Grêmio, o que botou cada um no Twitter? Não, só um pouquinho. E bota os do Colorado e vamos ver. O Odorico não era dirigente? Foi. Não era? Mas ele não estava lá nesse dia? Era. Então. Mas ele foi lá e falou besteira. O que eu quero te dizer é o seguinte... Não, mas peraí, o Odorico falou quando? Ontem, depois da entrevista do Renato no Twitter... Botou alguma coisa no Twitter. Ele botou dizendo que o Júlio Lemos deve ter isso aí. Vocês devem ter acesso a todos os Twitters dos grenistas, então. Vocês se confundem. Eu vou te dizer, uma que eu já nem entro tanto. É que nem aqui, olha aqui, é que o gremista vem colorado. Aí eu procuro... É muita pilha. Nós temos que decidir ali nas 4 linhas. Lê aí que... Aí, vamos ver. Vamos ver. Para quem não entendeu a fala do Renato, profissionais do Inter pediram para o Grêmio não humilhá-los quando estavam caindo pelas tabelas no gauchão. Só digo isso. Bom. Mas aí vamos voltar a Caxias do Sul, quando o Internacional ganhou de 4-1. Internacional também. Era sim, aí entre eles, entre os profissionais lá. Eles que... Isso aqui, sabe o que é? Fofoquinha. Fofoquinha. De quinta categoria. Ficou até feio. Fofoquinha. Ficou feio para um dirigente que foi vencedor no Grêmio. Ficou feio dizer isso aí, tia. Ficou feio. Isso aí não precisa. Um dirigente que foi vencedor e se reconhece o trabalho dele como vencedor no Grêmio, tá com essa palhaçada, tia. Isso é coisa de torcedor. Mas ele se caracterizou na internet por isso. Aliás, é o criador da IVE. O que o Schneider falou aqui é uma boa alternativa que o Renato vai poder começar a pensar. Porque agora o Grêmio só tem o André de centroavante. Se o Grêmio quiser mudar a maneira de jogar, eu penso até que tu pode aproveitar o Jean-Pierre na equipe e adiantar o Luan. Sim. Tu entende? Isso seria uma bela alternativa de equipe. Aí as pessoas Será que o Renato não vai fazer isso? As pessoas vão dizer, mas o Jean-Pierre... Mas é uma... Eu achei um baita jogador. Eu não digo que... É uma alternativa, porque só tem um jogador. Se tu perder aquele jogador, ele pode, de repente o André pode não jogar uma partida por uma lesão, porque o outro vai ficar 35 dias fora. Então, o treinador tem que treinar alternativas. Então, uma alternativa que pode ter é colocar o Jean-Pierre no lugar do Luan e adiantar o Luan. Principalmente, tu vai jogar uma partida fora, tu vai jogar te resguardando, joga com 2 atacantes de lado e tu pode fazer esse esquema com o Jean-Pierre. É um jogador... Aí as pessoas vão dizer, mas o Jean-Pierre jogou 10 minutos, 15 minutos, já querem botar ele no titular. Nós 3 jogadas que ninguém fez. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Arthur jogou contra o Guarani o ano passado lá, uma partida que jogou o time misto, e lá ele se escalou. E de lá em diante surgiu o Arthur. Mas olha aqui, contra o Paraná é a chance de ouro do Jean-Pierre fazer 2 jogos bons na sequência. Mas aí eu vejo já a dificuldade, tu entende? Porque aí tu vai jogar com todo o time reserva. Vão rifar o guri. Aí tu vai querer, tu entende? Porque esses meninos têm que entrar na equipe principal. Como o Arthur entrou, o Arthur entrou na equipe. Agora, tu vai querer botar a equipe reserva e querer que o Jean-Pierre decida jogo? Eu acho que o Jean-Pierre teria que entrar na equipe principal como uma alternativa, entende? Mas, de repente, o Alisson é um jogador que jogou bem na equipe reserva, né? E não entendo também por que a CBF não passou esse jogo para quinta-feira. O Grêmio pediu, implorou. Não tem rodada no mês de semana, o Paraná não joga nada e o Grêmio não joga nada. Sabe o que eu estava lembrando? Vocês falaram do Ico Romão. O Ico Romão foi quem liberou o Edilson para o Cruzeiro. O gol foi exatamente onde estaria o Edilson.
será que o Grêmio teria perdido? Mas essa conjectura, né? Isso aí não dá pra gente ficar fazendo, porque de repente eu vou te... Um dos principais jogadores do Grêmio. Aí eu vou te responder que o negócio do Ico Roman foi que trouxe o Alisson, que fez o gol de cabeça que salvou o Grêmio no Libertadores. Mas então o futebol tem que tomar lá e tem... É que o Edilson participou de 8 gols de uma conquista de Libertadores. O Alisson até fez um gol de uma classificação. Fez um gol que classificou, né? Mas o Edilson, na decisão lá contra o Lanús, o que jogou foi... Não, lá contra o Barcelona de Guayaquil, ele fez uma jogada do gol e fez o... Ele cruzou pro Luan. E aqui, quem é que cruzou no gol do Lanús pro Jael encostar pro Cícero? Também foi ele. Jogador que foi importante. E agora eu estou fazendo um golaço do meio da rua de novo. Mas continua jogando menos da metade das partidas que o Cruzeiro jogou esse ano. Sim, ele está com esse problema, já tinha aqui no Grêmio também. Rapidinho aqui, porque são quase 2.000 comentários no Facebook. Aqui tem mais de 600 pessoas ao vivo. E tem alguns aqui, ó. O Adair Vasconcelos Miller, para ti aqui. Bah, que ideia boa, o André tem que se machucar. Apoiado fora, André. Tá. Mas isso aí são os gremistas? Gremista aqui. Tá falando o coitado do André. Não, é uma alternativa que o Renato pode pensar, né? Pode. Tá. Ontem, eu não sei, dá a impressão que o Renato jogou a toalha com o Douglas. Eu achei que ele ia colocar o Douglas no segundo tempo. Eu acho que o Renato está pensando, quer dizer, no jogo passado, o que o Renato fez? Ele colocou o Matheus. Jogou a partida inteira lá contra o Santos. Certo? O que ele fez agora? Ele deu oportunidade para o Jean-Pierre. Ele está vendo esses guri. O Campeonato Brasileiro pro Grêmio é um laboratório para ganhar o Tetra da Libertadores. Então ele está experimentando em jogos importantes. Não foi um jogo contra o Paraná. Não, botou ele lá num jogo contra o Santos, que o Santos está um time encaixadinho. O Santos acertou agora. O Gabigol voltou a fazer gol. O Cuca já ajeitou a equipe do Santos. Agora, voltando ao tweet do Odorico Roman, que aliás não conseguia se impor ao Renato. O Renato nem tomava conhecimento da existência dele. Mas o Odorico Roman, em relação a humilhá-los, os jogadores do Internacional, é em função da musiquinha, 1 minuto de silêncio, pro Inter que está morto, uma coisa assim? Ou foi arrego dentro de campo? Já que ele sabe, ele podia contar pra gente, né? Ou se não é chute. Os próprios jogadores devem saber isso. Deixa eu ver. Seu Dorico, foi feio, seu Dorico. Não tem problema nenhum. O senhor deve estar assistindo agora o programa, que está numa audiência incrível. Foi feio. Para quem é candidato à presidência do Grêmio? Mas o REC, o que acontece é o seguinte... O cara que é candidato à presidência não pode fazer futebol. É que o Charlon está aí preocupado com o que o Dorico falou. Então eles têm que ficar falando, eles têm que ficar fazendo cornetinha, porque o outro lado sente. Eu não sei de nada que nenhum... Tu acha que os conselheiros do Internacional não botaram o Twitter? Não? Eu não sei de nada, eu não estou preocupado com isso aí. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado com o campo. Nós temos que nos preocupar com as coisas que acontecem dentro do campo. Como é que jogou o fulano, como é que não jogou o fulano, quem é que nós vamos botar? Eu estou preocupado como é que o Grêmio vai escalar a equipe para jogar com o Tucumã. Esse é o pensamento que nós temos que ter. E tem razão de ser, sabe por quê? Pode estar em jogo está em jogo muita coisa. Inclusive a sequência do Grêmio, no próprio Campeonato Brasileiro, sorri para o Grêmio. É Paraná em casa, depois é Tucumã fora, depois é Ceará em casa, depois é Fluminense fora, depois é Tucumã aqui e ainda tem o Bahia aqui. Dá para fazer... Uma sequência boa. Não, e daí tem Palmeiras e América fora e volta para jogar com o Sport aqui. A sequência é muito boa para reequilibrar eu vejo que o Grêmio, o pensamento do Renato é o mesmo pensamento que teve o ano passado. Quer dizer, se o Grêmio tivesse perdido o jogo e tivesse sido eliminado da Libertadores, o foco do Grêmio seria só o Campeonato Brasileiro. Como o Grêmio... O que o Grêmio está pensando? O Grêmio está pensando em se manter ali entre os 4, porque, de repente, o Tucumã não é galinha morta. O time argentino é sempre perigoso. Mas o Grêmio passando pelo Tucumã, o Grêmio está na semifinal da Libertadores. O Grêmio está a 4 jogos de mais um título. É verdade. Onde é que o foco dos jogadores... Grêmio e Cruzeiro... O Grêmio ganhou do Corinthians lá, Grêmio e Cruzeiro na Arena, não era para ter 40 mil pessoas? Tinha 13 mil pessoas lá. O mesmo que sente o torcedor
sente o jogador. E o Grêmio vai colocar um time reserva contra o Paraná, né? Tá estabelecido isso já. Que manda um abraço aí pra Flórida, tá? Pro João Luiz que tá te assistindo na Flórida. Tem gente assistindo no Japão, nesse momento, na China, tá? Coreia do Sul, Inglaterra, Espanha, Portugal, Argentina, Paraguai. Tô vendo só o pessoal aqui. Essa gremistada tá pelo Brasil inteiro. Aqui é Colorado, tá? Mas o recado aí, acabou de dar um recado Tá, de um gremista. E agora... Mas eu posso dar aqui os dos colorados aqui, mas tu não vai gostar de ouvir. Bom, deixa eu ouvir agora quem revigora gremistas e colorados depois de um estresse no clássico Grenal, além de dar um outro ânimo para outras coisas muito importantes e até mais importantes. Vou ter que levar um hoje, eu devo estar mal depois do Grenal ontem. Tem que dar uma animada no Aquino aí. Tudo bem, Rec? Boa noite, doutor Schneider, Aquino, Charlon, especialmente você ligado conosco aqui no Cadeira Cativa, após um Grenal eletrizante, né? Não tanto dentro de campo, mas fora e quem sabe a sua vida também, meu amigo. Você que não está conseguindo sair daquele empate dramático, aquela vitória apertada, é mais confusão extra-campo do que o seu resultado efetivo dentro de campo, é no seu relacionamento com a patroa. Há tempo que você não balança as redes, está perdendo pontos, está caindo na desconfiança e está tentando muitas vezes tirar o foco do problema. Porque quando se fala em impotência sexual ou ejaculação precoce, você precisa buscar outras alternativas para fugir desse assunto. Mas chega de fuga, está na hora de você enfrentar, de você encarar de frente mesmo, através de uma solução que realmente funciona e tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Estamos falando do Formen, a vitamina do homem. É um produto incrível, realmente funciona porque é 100% natural. Por que eu enfatizo tanto isso? Porque ao contrário de outros produtos que são meramente estimulantes sexuais, o Formen é uma vitamina completa que você vai tomar diariamente. Não tem nenhum efeito colateral, não tem contraindicação. Pelo contrário, Formen só vai fazer bem. Ele vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar a sua mente, vai renovar o seu corpo e também vai ajudar no reequilíbrio hormonal. Tudo isso para você combater o cansaço, o estresse, o desânimo, a impotência sexual e a ejaculação precoce. Para você recuperar a sua autoestima, a sua qualidade de vida e o alto desempenho sexual. Para gremistas e colorados inteligentes que querem mudar o jogo, querem sair dessa sofrência, você precisa tomar uma atitude, meu amigo. Você que anda na capa da gaita, está cansado demais, estressado, e não é só a ressaca do feriadão, não é só a dor de cabeça do Grenal para os gremistas ou a preocupação dos colorados, não. Realmente você está nessa rotina já há algum tempo. Chega de sofrimento, Formen é a solução que funciona e que todo homem inteligente de atitude precisa. Agora são 8h06, estamos ao vivo e você vai fazer uma ligação agora, aqui o número no seu vídeo, 0800 646 0505. Como funciona? A ligação é gratuita, o seu número vai ficar registrado agora e amanhã, terça-feira, pela manhã, uma consultora querida, competente, especializada, vai retornar a ligação, tirar todas as suas dúvidas e você vai adquirir o Formen, a vitamina do homem, com um mega desconto. O dono da Formen lá pirou hoje, Rec, mandou uma mensagem agora, um super desconto, menos da metade do preço para pagamento à vista. Ninguém deixando de fazer amor. É verdade, 55% de desconto só para quem está assistindo ao Rec aqui no Cadeira Cativa ou pelo Facebook, que está bombando muito. Você do Facebook também tem uma condição super especial, pode parcelar no cartão de crédito e a entrega é rápida e discreta em todo o Rio Grande do Sul. 0800 646 0505, faça como o Rec, seja inteligente e tome Formen, a vitamina do homem. Muito bem. Será que ressuscita o Adalberto Aquino? Diz que está precisando hoje. O Rec disse que está a mil aí, porque tu toma todos os dias. Todo Eu vou ter que entrar nessa jogada. 2 comprimitinhos de manhã. Eu também, todo dia. Um na noite para não deixar muito acelerado e tal. Mas... Eu tomo todo dia sem problema nenhum. Tá? E sou hipertenso. Vai ativando. Sou hipertenso. Tchê, o negócio é... Mas o cara fica bombado com isso aí. Tu vai chamar o comercial agora? Eu vou deixar uma pergunta para ti. Eu não vou falar Tem nada uma pergunta aqui também, cara. porque eu vou ser expulso do programa. Tem uma pergunta, mas esse produto é bom, o Formen é bom. Esse eu assino. Uma pergunta aqui pro Aquino. É do João Carlos.
Charlon, pergunta para o companheiro gremista ao seu lado se a preocupação do Grêmio é com a Libertadores, por que sentiram tanto ontem a derrota? Tá, e qual é a outra pergunta que vai ficar? A pergunta que eu vou deixar para ti é o seguinte... Para mim? Para ti, tá. Para ti. Tu é perguntador aqui, eu também vou fazer uma pergunta. Quem é que tem mais chance de ser campeão? O Grêmio da Libertadores ou o Inter do Brasileiro? Eu vou responder. Já voltamos. Internacional venceu o Grenal, terminou mais uma rodada na liderança, chegou ao nona partida sem perder, apenas um gol em 9 partidas tomou o Internacional, volta a campo na próxima segunda contra a Chapecoense na Arena Condá. Em 3 anos que a Chapecoense joga a Série A, o Inter perdeu as 3 jogando lá. Rossi recebeu o 3º cartão amarelo, será desfalque contra seu ex-clube. Iago cumpriu suspensão e, em princípio, retorna ao time titular. No Grêmio, após derrota no Clássico, o Grêmio caiu para a 5ª posição e ainda pode ser ultrapassado hoje pelo Atlético Mineiro. O tricolor se distanciou 8 pontos de Internacional e São Paulo. 8 pontos também a vantagem para o 7º colocado, que é o Cruzeiro. Próximo compromisso, sábado, 4 da tarde, contra o Paraná, na Arena. Última partida pelo Brasileirão antes de enfrentar o Tucumã pela Taça Libertadores da América. A equipe deve ser mista, mais reserva para poucos titulares e muitos reservas. Com os retornos de Kahneman, Maicon e Everton, em princípio, para readquirir ritmo. Mas se tiver algum probleminha com o Maicon, com certeza será poupado de novo. Com lesão no joelho, Jael passará por operação e vai parar por pelo menos 35 dias. Juventude está na zona do rebaixamento da Série B e há 9 jogos não vence. Juventude dispensou 7 atletas, entre eles o atacante ex-Grêmio Yuri Mamute. Questões físicas e técnicas foram os motivos da dispensa. Também o Brasil de Pelotas está entre os rebaixados. Já voltamos. Oito horas 16 minutos. A minha pergunta que o Aquino me fez, quem está mais perto? Mas eu só vou dizer uma coisa óbvia. Está mais perto para o Grêmio. Agora, mais fácil é difícil de dizer, porque o Grêmio pode pegar o River Plate numa semifinal e o Boca numa final. Ou o Palmeiras numa final. Ou o Cruzeiro numa final. Então, é um caminho complicado do Grêmio ainda. E o Inter, por ter mais concorrentes... Mas pode pegar o Independente também, né? Pode. Que o Grêmio já passou pelo Independente esse ano. É clássico lá. Lá tudo pode acontecer. Eu vou ficar em cima do muro. Eu acho que é 50-50. O mais difícil é o Palmeiras. Só um pouquinho. 50-50. A final é lá. Quantos adversários... Mas o Palmeiras é mais difícil pro Inter também. Quantos o adversário do Inter agora no Brasileiro é o Palmeiras, não é mais São Paulo. O Atlético Mineiro tomando 1-0 em casa. Iago Maidana contra. Quantos adversários o Grêmio tem disputando a Libertadores? São 6 jogos. São 12 adversários. 12 adversários. São 12 adversários. Se são 6 jogos, são 12 adversários. Não. São 3 adversários. O Grêmio é lá e cá, né? Tá. São 3 adversários. São 6 no total. São 3 adversários. Quantos adversários o Internacional tem disputando o título? Por aí. 4, 5. Disputando o título, sim, né? Só que tem detalhe. O Internacional pode perder 2 partidas. Não, o Grêmio vai para 3 enfrentamentos. Só tem detalhe. Lá e cá. São 3. Tá, são 3 enfrentamentos. Só que tem detalhe. O Internacional pode perder 2 ou 3 jogos. O Grêmio não pode perder um e empatar o outro. Concorda quando comigo? A gente perde um, a gente ganha o outro. Não. Perdeu e empatar o outro no saldo de gol. Se o Grêmio perder 3 e ganhar 3, pode ser campeão. Já perdemos. Mas a tua tese tá meio complicada. Se perder 3 e ganhar 3... Só tem uma coisa para te dizer. Não. Se o Grêmio... No próximo jogo agora, tá? O Grêmio tem 2 partidas, não tem? Não tem 2 partidas? O Grêmio joga contra 2. o Tucumã? Tá, digamos que o Grêmio empate aqui e perca lá. Tá fora. Não, mas o Grêmio pode empatar as 2 e ganhar. O Grêmio não precisa ganhar nenhuma partida e ser campeão da Libertadores. Empatar o outro e perder nos pênaltis. Então, o Grêmio joga 6. O Grêmio pode não ganhar nenhuma partida e ser campeão da Libertadores. Fórmula. Tem gol vale mais. E o presidente acha o quê? Depois do intervalo, o presidente responde.
Construlomba Casas e Construção. Casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Pode ligar agora que vai sair negócio. Fala com o Fernando. Visite o site madelombacaseconstrucão.com.br. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Padaria Laude. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laude, Assis Brasil 641. Telefone 3362-2020. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fache.com.br. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou então envie e-mail para reservas@embaixador.com.br dizendo que assistiu aqui a nossa Obra TV, ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. Presidente, quem é que o senhor acha que está mais perto do título? O Grêmio ou o Inter? Eu vou te responder de uma forma assim diferente. São campeonatos diversos, com fórmulas diversas. Isso aí é o óbvio, Lulante. Eu acho que o Internacional só perde o campeonato para ele. Aquilo também é assim. O Internacional, é manobra diversionista. O Internacional não perde para os outros. O Internacional está na frente de todos os outros. Nessa rodada, ele só perde para ele. O que ele vai fazer nesses jogos todos? Acho que o Campeonato Brasileiro é o campeonato de pontos corridos mais difícil do mundo. Não existe campeonato mais difícil. Qualquer rateada, alguém toma o teu posto. Qualquer rateada, vem o Palmeiras aí no calcanhar do Inter. Tem três campeonatos, né? Eu desconhecia isso. E o Grêmio vai crescer de novo. Agora, o Grêmio tem uma outra situação. O Grêmio joga com um dos mata-matas mais difíceis do mundo. Acho que só não é mais difícil que a Champions. É o campeonato argentino. Porque... Tem uma sequência terrível. Também é. Mas o Grêmio está disputando... River ou Independiente e pode ser... O Grêmio ser continua disputando 3 competições. O argentino... O brasileiro... Ganhar do Boca, do Independiente, do Tucumã, do River... Do Estudiantes. E do Estudiantes é campeão argentino. Se nós eliminar todas as... e a pergunta que ficou aqui no fechar o programa. João Carlos, aí que está assistindo, né, pergunta para eles... Se o interesse deles tanto é na Libertadores, por que estão chorando tanto essa derrota no Grenal? O que está acontecendo? Por que estão chorando tanto? Por que essa lamentação toda do Renato e da direção gremista aqui? Mas o Renato não teve nenhuma lamentação do jogo. Ele disse que o resultado, que o Grêmio poderia ter ganho, como poderia ter ganho o Grenal, como poderia ter dado um empate. Foi um jogo parelho. Então não tem choradeira, quer dizer, o problema que houve lá foi uma discussão de flauta que não tem nada a ver com o jogo em si, entende? Eu quero ler aqui um recado muito importante de quem estava trabalhando. Carlos Roberto Pereira, famoso Dentinho, está sempre nos assistindo, e me mandou aqui um recado. Vai, Rec, aquela brincadeira que eu faço. Muita gente, inclusive crianças dentro do túnel, um perigo. Se o pau canta, poderíamos estar falando sobre uma tragédia. Pessoas que não deveriam estar ali, torcedores atrapalhando passagem de quem estava trabalhando. E de quem é a responsabilidade disso? É do mandante? Eu acho que são os dois, tio. Hã? Acho que são dos dois. O responsável pelo Beira-Rio é o Grêmio agora? Não pelo Beira-Rio, mas pelo túnel, porque no túnel acontece o seguinte, tanto no Internacional, eu não sei como é que é no Grêmio, no Olímpico é assim. Os dirigentes, os conselheiros, eles acabam acessando, esse pessoal que faz o... Mas a responsabilidade é do dono da casa, não é do... Os conselheiros do Grêmio não estavam lá. Eu não sei quem é que estava ali. Mas é que às vezes tem filho de jogador também ali no meio, tem esse atleta aí, o Michael, não estava escalado pro jogo. Deve ter ido junto com a delegação para torcer, claro. Mas não tinha que estar ali.
Tá, mas e aí? O senhor falou no começo do programa para recuperar Quem é a informação. responsabilidade daquilo ali? Mas vocês acham que o Internacional vai proibir o Michael de entrar com a delegação do Grêmio no vestiário do Grêmio? Não, mas não era só o Michael, estava cheio de gente Não, ali. eu estou dando um exemplo, mas o Michael, no momento, o Michael é um atleta, não está escalado para o jogo, ele não tem que estar ali, como não tem que estar o conselheiro do Grêmio, não tem que estar o conselheiro do Inter, não tem que estar o conselheiro do Grêmio não estavam ali. Não, eu não sei quem estava aí, eu vi que tinha um tumulto ali naquilo ali. Doutor, mas o que pode dar com o Michael, que o senhor falou que deve ser o Michael, pelas frases que estão na súmula, ele ofendeu indistintamente alguém, chamou de filho disso, filho daquilo. Qual é o artigo? É o artigo 243F, que seria ofensas morais, tá? E pode ser capitulado nisso aí, vai ser processado, vai ter direito de defesa, pode recorrer, tudo mais. Vai né? de quantos a quantos jogos? Se eu não me engano, é 2 a 3 partidas de suspensão ao mínimo, tá? E o Renato, artigo 258, que é atitude inconveniente, que estaria ali, mas é que não tem uma descrição do fato que o Renato foi no vestiário do Inter, mas não diz nada mais. Essas imagens, só se o procurador pedir. Mas mesmo que ele peça, tem um aglomerado ali, e aí? É que quando a imagem já não pega no início, já pega do meio pro fim ali, já está feito o burburinho, não tem? O procurador só vai trabalhar em cima da súmula, eu acho. Eu acho. Porque não houve nenhum episódio maior. Não, mas o que eu acho que eles podem se pegar, que ninguém falou, é o final do jogo. Houve uma aglomeração dentro do campo, isso eu estava no estádio, eu vi ali. Mas na súmula não tem nada disso. Na verdade, o que... Dentro do campo, o juiz não botou nada, ele botou o lado... Pelo CBJD, pelo Código Brasileiro, o que acontece? A súmula é a guia dos fatos que vão ser processados. Mas, excepcionalmente, dependendo da gravidade, isso é uma discussão... O senhor pediria como procurador do STJD? Eu pegaria a súmula, e procuraria identificar, eu faria isso. Cansei de fazer, eu fui procurador aqui, fui procurador lá. Certo, mas aí procuraria, o final do jogo? Final do jogo dentro do campo. Ali poderia dar algum problema. Mas entre jogadores? Entre os jogadores, comissões técnicas invadiram. Eu estava no estádio, não vi ninguém se agredir, alguma coisa que... O árbitro foi... O Cuesta e o Luan saíram discutindo. O Cuesta e o Ramiro saíram discutindo não tem... no intervalo. No intervalo. Na volta, no segundo tempo, o juiz chamou os dois... advertiu e deu cartão amarelo para cada um. E teve o lance do Rossi, mas o Rossi foi com segurança do Grêmio. Eu não sei o que houve com o Rossi. Foi o segurança do Grêmio foi lá se meter, empurrar... Não, ele foi lá se meter porque estava a discussão do Cuesta com o Ramiro. Com o Ramiro, e o segurança do Grêmio foi lá se meter, apartar. Aí o Rossi... Posso dar um recado final? Final. Sigam o líder. Quer dar um recado final também aqui? Grêmio em busca do tetra da Libertadores. Presidente. Obrigado pelo convite e eu peço a todos que tenham paz dentro e fora dos campos de futebol. Presidente Carlos Schneider, presidente do TJD do Rio Grande do Sul, Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio, e o Charles Fantinel, que vai voltar para o conselho. Vai depender muito do que vai acontecer. E o São Paulo está fazendo propaganda do Inter? Está fazendo propaganda. O São Paulo está com o Inter. Banco é o Inter. Até amanhã, 1h25 da tarde. 1h25 da tarde.